Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, sou Ana Carolina Brito, sou doutoranda na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação de Educação, Comunicação e Cultura nas Periferias, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Hoje eu venho trazer o recorte da minha pesquisa em andamento nesse programa de pós-graduação, onde eu busco fazer uma associação entre psicanálise e educação. O tema do meu trabalho apresentado hoje é Psicanálise e Educação, o mal-estar docente na contemporaneidade. E a presente pesquisa em andamento tem como principal temática a escuta analítica dos professores da educação básica, focando nos professores do ensino fundamental 1, aqui no município do Rio de Janeiro, considerada a maior rede da América Latina, mais precisamente em um conjunto de comunidades denominada Complexo do Chapadão. Como problema de pesquisa, eu trago quais sentidos e possibilidades emergem da escuta analítica de professores do ensino fundamental no que se refere à compreensão da angústia vivenciada no processo de aprendizagem. Meu principal objetivo com essa pesquisa é analisar a escuta analítica dirigida a esses professores do ensino fundamental 1 da rede municipal do Rio de Janeiro, atuantes nesse complexo, como que essa escuta pode contribuir para a elaboração dessa angústia vivida no processo de aprendizagem, favorecendo a construção de práticas pedagógicas mais humanizadas e sustentáveis psíquica e simbolicamente. Como objetivos específicos, eu trago alguns, como identificar os principais fatores contextuais, institucionais e subjetivos que incidem sobre a experiência da angústia vivida por esses professores do ensino fundamental 1 em escolas dessa periferia, em escolas periféricas. Investigar de que maneira essa escuta analítica pode funcionar como dispositivo de elaboração simbólica das experiências de sofrimento docente, resgatando o sentido do laço educativo. Compreender como a escuta pode produzir deslocamentos na prática pedagógica, interferindo na forma como os professores se relacionam com os estudantes, com o saber e consigo mesmo. Essa pesquisa, ela nasce da necessidade que eu percebi enquanto profissional da educação aqui no município do Rio de Janeiro. A minha trajetória profissional foi se formando como professora, como coordenadora, gestora, e durante esse processo eu percebi a necessidade que os professores apresentam em falar, em serem ouvidos. E nessas falas apresentam muitas angústias, muitas vezes relacionadas ao fato de ter muitas outras questões envolvidas e eles perceberem que não conseguem dar conta em um determinado momento, com tantas demandas que emergem aí no espaço escolar, principalmente na nossa rede, que é uma rede muito ampla e que tem uma metodologia própria, como avaliação. Então, são muitas demandas que surgem, ainda mais em um contexto periférico, em uma comunidade, e eu percebi na fala desse professor uma angústia. E então, eu direcionei, à psicanálise uma forma de elaborar essa angústia. Então, investigar essa escuta analítica aplicada aos professores do ensino fundamental 1 na concepção da minha pesquisa é relevante por contribuir para o desenvolvimento de ações institucionais voltadas ao cuidado com o educador, fortalecendo seu papel como mediador no processo de aprendizagem. Ao compreender a angústia do professor, é possível elaborar práticas pedagógicas mais
conscientes, ambientes escolares mais saudáveis, tanto para o professor quanto para o aluno, e relações de ensino-aprendizagem mais humanizadas, impactando positivamente todo o contexto educacional. Metodologicamente, a pesquisa inscreve-se no campo das abordagens qualitativas, tomando como eixo epistemológico a escuta psicanalítica freudiano-lacaniana. Mais do que apenas um método de pesquisa, trata-se de um posicionamento ético diante do saber do sujeito, que desloca a centralidade do dado empírico para o que escapa à lógica do mensurável, né? É uma dinâmica muito subjetiva. Nesse sentido, a metodologia aqui proposta não visa captar o visível, mas escutar o que, nas entrelinhas do discurso docente, ressoa como mal-estar, angústia, conflito. Então, essa escuta, ela vai além do dito, né? Ela vai ao não dito. Então, como marco teórico, a escuta analítica constitui-se como uma prática que reconhece o sujeito em sua singularidade, em sua subjetividade, como eu falei anteriormente. Considerando que o sofrimento ele não pode ser reduzido a categorias meramente técnicas e normativas, né? Em Freud, especificamente, no seu estudo sobre o mal-estar na civilização, o sofrimento humano ele é compreendido como efeito inevitável, né? Da tensão entre os impulsos e as exigências civilizatórias. Freud considera, então, que a felicidade plena ela não é possível por conta de uma falta e por conta do caráter civilizatório que barra o sujeito. Então, esse mal-estar, ele emerge da condição estrutural da vida em sociedade, né? É necessário esse mal-estar para que haja uma vida em sociedade, senão não seria possível, se não houvesse esse mal-estar. E ele se manifesta nas formas de angústia, de culpa, né? No caso do professor, essa culpa em muitas vezes se sentir que não está dando conta. Repressão e sintomas. Nesse sentido, aqui a escuta analítica não busca eliminar o mal-estar, mas criar um espaço simbólico, onde ele possa ser nomeado, elaborado e ressignificado, na tríade que Freud nomeia como recordar, repetir e elaborar. E aí, caminhando assim para algumas considerações, né? Como eu já disse, é uma pesquisa em andamento, então ainda temos muito o que ouvir desses profissionais para entender sobre esse processo do mal-estar docente, sobre a elaboração dessa angústia, mas o que a gente tem percebido é que essas análises prévias, né, que vem se dando, nos dão um caminho que nos leva a compreender que a angústia docente no processo de aprendizagem manifesta-se de diferentes formas, especialmente vinculadas a 3 dimensões, né? As exigências institucionais, como eu já citei aqui, as avaliações, né? As demandas institucionais que têm que ser cumpridas, as dificuldades na relação com os alunos, né? Trata-se ali de sujeitos com suas subjetividades, então são professores com suas subjetividades, alunos com suas subjetividades, e que estão todos ali convivendo no espaço escolar, o que gera também uma angústia. E o sentimento de impotência, né? Também aqui já falado, diante das expectativas externas, que trata da família, sociedade, da gestão. O relato dos professores que tem sido ouvido aponta que a angústia ela não se restringe apenas às dificuldades de aprendizagem dos estudantes, mas também ao peso subjetivo que carregam ao assumir a função de mediadores do conhecimento. Nesse sentido, a escuta analítica mostra-se como um recurso que possibilita ao professor
nomear e elaborar o seu mal-estar, transformando esse silêncio, né, que muitas vezes permeiam aí as relações, desse sofrimento em palavra compartilhada com seus pares, palavra compartilhada com toda a comunidade escolar. Essa investigação sobre a escuta analítica dos professores do ensino fundamental 1 vem revelando que a angústia docente, ela pode constituir-se como elemento central no processo de ensino-aprendizagem. Essa escuta, ao oferecer ao professor a possibilidade de elaborar e compartilhar suas vivências, pode contribuir significativamente para a construção de um ambiente educativo mais humanizado. Nesse contexto, essa angústia, né, aqui investigada, em vez de ser compreendida como um entrave, como uma barreira nesse processo, ela pode ser ressignificada como um motor de criação e de transformação na relação com o ensino e com os estudantes. Além disso, para além de tudo isso, quando os professores se sentem ouvidos em suas demandas subjetivas, eles aparentam fortalecer não apenas no contexto individual, mas também no seu coletivo, desenvolvendo maior senso de pertencimento e colaboração entre os pares. Esse movimento, ele repercute positivamente na escuta dos alunos, ampliando essa sensibilidade do professor para lidar com as singularidades do processo de aprendizagem. Então, esse processo de escuta analítica, além do professor ser ouvido, ele vai despertar uma escuta sensível também para esses alunos que trazem as suas demandas. Agradeço a escuta de vocês, a minha pesquisa. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.